a história não tem fim, a história é um processo em permanente movimento e fundamentalmente, a história é feita pelos homens. Todas as verdades, vamos colocar entre aspas, elas são históricas, elas valem para o momento. Elas não valem nem para o passado e nem para o futuro. Você explica a realidade a partir dela mesma. Na concepção marxiana e na marxista também, o trabalho é a essência humana. O homem é produto de si mesmo, portanto o homem é produto do trabalho. Para você. Inteligente. Não é esse isso terapia para você. Terapia. Professor, primeiramente eu gostaria que o senhor dissesse para nós o que é a sociologia para o Marx? Bom, a rigor o Marx não é um sociólogo, né? Primeiro porque a sociologia nasce depois da grande produção da teoria social, do Marx, da sua teoria social. O Marx se propunha, antes de mais nada, um crítico do pensamento idealista e da filosofia idealista. Exatamente por isso ele vai incorporar na sua teoria social não só a crítica à filosofia, de um lado, mas vai também incorporar, de outro, a crítica à economia política, tentando articular tanto uma visão de destruição das velhas formas ideológicas, que ele vai chamar de ideologia, aí no sentido de concepções idealizadas do mundo, e ao mesmo tempo das formas de organização econômica da sociedade. Essa articulação é o que ele vai chamar de articulação dialética da sociedade, quer dizer, a infraestrutura e a superestrutura, quer dizer, a infraestrutura, o seu plano econômico, a superestrutura, o seu plano ideopolítico, e essa articulação dialética que conforma a sociedade. Por isso que não dá para dizer que, a rigor, o Marx seja um sociólogo, ainda que a sociologia possa utilizar o seu método analítico para fazer seus estudos sobre a sociedade. A importância, então, dele para a sociologia é por conta do método? Qual que é a importância de Marx para a sociologia? Eu acho que é por conta, de um lado, do método, né, do seu método inovador. Você pode dizer que o método do Marx ele tem um aspecto revolucionário nucleado na crítica das velhas formas analíticas. Porque as velhas formas analíticas ocidentais, elas tinham toda uma tradição grega, elas vinham da grande tradição do pensamento clássico grego, dos métodos fechados, quer dizer, das formas, eu diria, quase que estruturadas em começo, meio e fim, né, de análise dos processos sociais. O Marx vai dizer, depois que eu consegui estruturar um método, superando a dialética do Kant e a dialética do Hegel, onde ele tem muita identidade com essa dialética do Hegel, eu consigo entender que não há mais verdades absolutas. Inclusive, o Engels, o seu grande companheiro de trabalho, vai dizer num texto clássico, analisando o que eles tinham feito ao longo da vida, já é um texto que ele escreve, o Marx já tinha morrido, ele vai dizer que a grande novidade do pensamento é que tudo passa a ser absoluto e relativo ao mesmo tempo. Por quê? Porque, na verdade, todas as verdades, vamos colocar entre aspas, elas são históricas, elas valem para o momento. Elas não valem nem para o passado e nem para o futuro. Você explica a realidade a partir dela mesma. Eu não posso usar um modelo do passado para avaliar o modelo do presente. E eu não posso usar o modelo do presente para avaliar o futuro, porque o futuro só vai ser avaliado ao longo do seu próprio processo de construção. Então não há mais fim da história, a história não tem fim, a história é um processo em permanente movimento e fundamentalmente, a história é feita pelos homens, homens no sentido humanidade, pela humanidade. Qual é o contexto histórico do aparecimento, do surgimento de Marx? Eu já havia tido a Revolução Industrial, né? Ele vivia já num mundo capitalista, e gostaria que o senhor comentasse
o momento, o tempo histórico que ele viveu? Olha, o Marx é resultado de um processo histórico. Vamos agora usar o próprio método do Marx. Quer dizer, não há Marx sem Descartes, sem Spinoza, sem Kant, sem Hegel, não é? Sem os iluministas. Marx é uma síntese, vamos assim dizer, de um processo de construção de um pensamento que nasce com a Revolução Burguesa, com a construção do capitalismo, não é? E o Marx é uma síntese não só desse processo, eu diria, heróico, do período heróico da construção do capitalismo, do chamado racionalismo burguês. Marx se apresenta como uma ruptura e uma continuidade do racionalismo burguês. Continuidade em que sentido? Ele não nega em nenhum momento o racionalismo que aparece com a Revolução Burguesa, que aparece com a sociedade capitalista, mas, de outro lado, ele nega as formas que se constroem, as formas ideológicas e materiais que se constroem a partir do capitalismo. Ou seja, ele passa a apontar as contradições que o capitalismo possui, ele passa a tentar demonstrar que o capitalismo também é histórico e que há uma possibilidade histórica de sua superação. Como ele pensava o trabalho? Ele pensava o trabalho como centro não só da sociedade, mas o trabalho era a essência humana. Ou seja, porque ele fala, que trabalho ele está dizendo? Não é esse trabalho cotidiano, que as pessoas saem, levantam de manhã, vão para o seu trabalho, bate o ponto e voltam. Ele vai dizer, a noção de trabalho do Marx é uma noção que ele vai chamar de praxis, onde há uma conexão entre o fazer e o pensar. Então ele vai dizer que o ser humano é produto da sua própria obra. A cada ação humana corresponde à construção de uma forma de pensamento sobre essa ação. Ele vai chamar esse conjunto da ação humana de praxis. E esse conjunto da ação humana, que não é somente agir, mas é o agir e o pensar, essa conexão dialética entre ação e pensamento é a noção de trabalho que vai ser o núcleo da sua concepção de humanidade. Ele vai dizer o homem é produto de si mesmo, portanto, o trabalho é o criador do homem. O homem sem trabalho não é homem. Todas as formas sociais humanas, ao longo da história da humanidade, se constituem através de formas históricas de trabalho. O que eu quero dizer com isso? A cada momento da organização da humanidade, ou da objetivação dos seres sociais, das sociedades humanas, o trabalho ganha formas diferentes. Se nós pensarmos numa sociedade arcaica, tribal, por exemplo, ali você tem um trabalho comunitário, onde a divisão social do trabalho é feita por sexo, porque as formas de propriedade são coletivas, então há uma divisão sexual do trabalho, né? O homem caça, pesca, enfim, guerreia, e a mulher planta, constrói, tece cestos, tecidos, cuida das crianças, etc. Essas sociedades que são comunitárias, elas têm uma divisão do trabalho onde não há hierarquização da forma de produzir. Nas sociedades onde você tem propriedade privada, e onde já tem embriões de formas de Estado, obviamente você já vai ter divisão de classes ou castas, e aí o trabalho também ele vai estar organizado de acordo com a estrutura produtiva e com as formas de propriedade. Então, se você imaginar uma sociedade palacial, aquela, vamos pensar, babilônica, no tempo do Hammurabi, né? Então ali eram sociedades camponesas, onde os camponeses trabalhavam a sua própria terra, mas pagavam um tributo ao Estado. E o Estado tinha os seus escravos estatais. Os camponeses eram livres e podiam pagar esse tributo, ou com trabalho, ou com espécie. Tanto lá na Babilônia como no Egito Antigo também, né? Onde o rei ali, o Estado, fazia uma intermediação entre o Deus, né, daquela sociedade e os homens, né? Então você tinha uma outra forma de organização do trabalho. Numa sociedade escravista grega, por exemplo, dos gregos antigos, havia uma propriedade privada do escravo. Então o escravo trabalhava para um senhor, não é? Então onde você tinha toda uma estrutura escravista que garantia as formas de propriedade, não é? Que garantia inclusive as formas políticas. E a escravidão garantiu o surgimento da democracia, por exemplo, não é? No capitalismo, o trabalho é livre, não é? O trabalhador vende a sua força de trabalho e o empresário capitalista compra a força de trabalho.
É uma sociedade baseada na propriedade privada dos meios de produção e é uma sociedade fundamentalmente organizada em função da produção de mercadorias. Então, obviamente, isso implica numa necessidade de um trabalho livre e de um trabalho transformado em mercadoria. Então, obviamente, que o Marx, quando vai analisar a construção da categoria trabalho, ele vai dizer, olha, toda forma social tem uma forma histórica de trabalho e no capitalismo, como elemento central, é o trabalho livre e a venda da força de trabalho que move, vamos dizer assim, a estrutura social. Mas não só isso, esse trabalho produz e a produção desse trabalho são mercadorias que são destinadas ao mercado. Não é? Então, esta dinâmica do mercado, não é, passa a absorver todas as relações sociais, tanto as relações do trabalho, como outras formas de relação. Se imaginar, por exemplo, que seria impensável para um grego de Atenas do século V, não é, ele pagar escola para os filhos. Tanto é verdade que quando isso acontece, porque vai chegar um momento que na Grécia Antiga vai acontecer, haverá uma grande reação do Platão, do Sócrates primeiro, do Platão depois. O Sócrates, inclusive, é condenado porque passa a fazer uma crítica muito vigorosa às formas mercantilizadas de educação. Ele vai dizer, mas como é que eu posso comprar e vender educação se a educação é resultado de um processo social, vai dizer o Sócrates. O Marx pouco que pensava mais ou menos isso. Ele dizia, poxa, a educação é resultado de uma construção social. Ela é produto social. Como é que eu posso transformar um produto social em mercadoria? Não é? Então, esse é uma das formas de compreensão do Marx daquilo que ele chama de mercantilização da vida. E mais, ele vai dizer, não só a sociedade capitalista mercantiliza a vida, como vai fetichizar a vida através da mercadoria. Como se a mercadoria ganhasse uma dimensão maior do que o seu criador. É como se você tivesse aquela relação entre criatura e criador, sendo que a criatura passa a ter uma dimensão maior do que a do criador. Aqui eu falando para você isso, me vem na cabeça aquele filme Blade Runner, o Caçador de Android, né? Onde o androide é um androide, é uma mercadoria. Só que ali, a mercadoria, ela quer se humanizar. E os humanos estão tão mercantilizados que não entendem que o androide não quer mais ser mercadoria na medida que ele é um arremedo de um ser humano e ele quer ter também uma vida de ser humano, mas não consegue. Né? Então é isso que o Marx vai chamar de fetiche da mercadoria. Quer dizer, então a sociedade tem essa estrutura. E o trabalho no capitalismo, diferentemente de outras formas sociais, por exemplo, diferentemente da Idade Média, o trabalhador capitalista ele é desprovido dos meios de produção, porque os meios de produção estão todos na mão do capitalista. O trabalhador só tem sua força de trabalho, ele vende a sua força de trabalho. Então, ao vender sua força de trabalho, também ele passa a ter uma parte do seu trabalho expropriado. Então veja qual é a lógica. Se o trabalho é a essência humana, se o homem é produto do seu trabalho, quando o ser humano que vai numa fábrica e vende a sua força de trabalho e tem expropriado uma parte dessa força de trabalho, que não lhe é paga, não é? O Marx vai chamar isso é uma alienação do trabalho humano. Então uma parte do seu trabalho está alienada. Por quê? Porque quando a gente pensa no trabalho humano, nós pensamos no resultado do trabalho. Então você imagina, isso o Marx vai chamar de processo de produção de mais-valia. Tentando exemplificar. Se eu faço um contrato com um capitalista, olha, eu vou trabalhar 8 horas por dia e vou receber R$10 por mês. Dá um exemplo. Mas eu não trabalho 8 horas, desculpe, nessas 8 horas por dia, em 4 horas de trabalho, eu já paguei meus R$10, qual eu recebo. Aí eu trabalho mais 4 horas, que são mais R$10 que eu estou produzindo. Só que esses mais R$10 não vêm para mim, vão para o capitalista. O Marx vai dizer o seguinte, isto é uma expropriação do trabalho humano, e essa expropriação do trabalho humano eu vou chamar de mais-valor, ou mais-valia. E, portanto, é uma forma alienada de relação do trabalhador com a produção. Deixa eu voltar um pouco. Para o Durkheim, o trabalho ele faz parte da estrutura orgânica da sociedade. Né? Quer dizer, ele tem até um livro, ele se preocupou tanto com isso, que ele vai escrever um livro chamado A Divisão Social do Trabalho.
exatamente mostrando que essa divisão do trabalho, social do trabalho, está dentro da organicidade da sociedade, faz parte da estrutura orgânica da sociedade. Mas para o Durkheim o trabalho não é a essência do homem, não está conectada com a essencialidade humana. Para o Weber a mesma coisa, quer dizer, o trabalho até é mais penoso, a noção de trabalho para o Weber, né? É uma obrigatoriedade, é uma compulsão social, mas também não há no Weber a noção da ideia de que o trabalho é a essência humana. A única formulação que vai chegar a essa ideia de que o trabalho é a essência humana, a essencialidade do homem é o trabalho, é o Marx. O que significa os meios de produção e essa divisão de classes e luta de classes que o Marx pensava? Primeiro, vamos com a divisão de classes, né? Vamos pensar que na sociedade anterior, porque o capitalismo ele é histórico, não é que ele sempre existiu. Não é? Antes do capitalismo existiram outras formas de organização do trabalho. Então vamos pensar que na Idade Média, naquilo que se chama de feudalismo, o artesão ele tinha os meios. O que é os meios? O que são os meios de produção? São os instrumentos de produção. Então se você pensasse num sapateiro, não é? Sapateiro ou alguém que trabalhasse com couro, você dissesse para ele, olha, eu quero uma sela de cavalo. Aí ele dizia, tá bom. Aí ele ia lá num lugar onde se abatiam bois, comprava pele, ou então ia num cortume, comprava a pele do cortume, chegava em casa, cortava essa pele, montava toda a sela com seus instrumentos, costurava e te entregava essa sela pronta. Né? Esse é o artesão. O que acontece no capitalismo? Não é mais assim. Primeiro, o trabalhador não tem mais os meios de produção, ou seja, não tem os instrumentos de produção. O trabalhador vende só sua força de trabalho. Eu quero trabalhar. Pois não, o que o senhor sabe fazer? Eu sou marceneiro. Eu não tenho a madeira, eu não tenho o machado, eu não tenho a serra, eu não tenho a plaina, eu não tenho nada. Eu chego na fábrica, a fábrica me fornece tudo. Ó, todos os instrumentos de produção estão aqui. Você vai pegar a sua capacidade de trabalho, vai utilizar os meus instrumentos e vai produzir. Isso que são os meios de produção. Entendi. E essa divisão de classes? A divisão de classe é resultado de uma sociedade de classes. Ou seja, se eu vendo a minha força de trabalho e alguém compra a minha força de trabalho, significa que alguém que está comprando, ele não compra uma força de trabalho, ele compra várias forças de trabalho. Então, quer dizer, isso significa que a sociedade ela está dividida em aqueles que detêm os meios de produção, os instrumentos de produção, e aqueles que não detêm os meios de produção. Em geral, na sociedade de classe, a maioria não detém os meios de produção e a minoria detém os meios de produção. Isso é o que a gente chama de sociedade capitalista. Claro que ela não é dividida só em duas classes, ainda que sejam as duas classes fundamentais. O que é chamado de proletariado, os trabalhadores assalariados, e os empresários, ou a burguesia, que são aqueles que detêm os meios de produção. É uma sociedade onde você tem pequenos burgueses, onde você tem camponeses, não é? Ainda que hoje em dia praticamente desaparecendo os camponeses, e dentro da categoria da classe dos burgueses, você tem aqueles que detêm a indústria, aqueles que detêm a produção agrícola, aqueles que detêm o capital financeiro. Se bem que também no mundo de hoje há uma tendência de concentração, indústria e capital, né? E a própria indústria, ela se alargou de tal forma que também não há mais diferença entre o que é produzido no campo e o que é produzido na cidade, porque hoje no campo você não tem mais a fazenda tradicional, mas você tem uma agroindústria. E no campo a tendência é nós termos a presença de grandes proletários rurais, não é? Que são trabalhadores assalariados no campo. São aqueles que vão colher cana-de-açúcar, que vão colher a produção, várias produções agrárias, que vão cuidar da criação de animais e assim por diante, quer dizer, da colheita, né? Do plantio. Esses trabalhadores também não detêm mais a terra, também não detêm mais os meios de produção, porque a terra no capitalismo é um meio de produção. Então, de novo, esse trabalhador não tem mais nada a não ser sua força de trabalho. Né? Então, a sociedade capitalista ela é dividida em classes nesse sentido. Por quê? Classes que estão inseridas no processo produtivo, de maneiras diversas. Não é? E no mundo atual, nesse capitalismo contemporâneo, as inserções são de diversas formas, o que não altera o seu conteúdo,
mas são feitas de diversas formas. Por exemplo, mesmo que você pense hoje num pequeno produtor, uma pessoa que tem uma pequena porção de terra, ainda ele é proprietário do seu meio de produção, ele também não está tão independente como estaria há 100 anos atrás. Porque esse proprietário de um pequeno lote de terra, vamos supor que ele produza milho e leite. O que vai acontecer é que ele vai ter que vender essa produção de milho, vamos supor que ele tenha uma boa produção, ele vai ter que vender essa produção de milho para quem compre, para quem tem interesse ou trabalhe com o milho. Pensemos numa grande empresa de cereais, né? Ela vai estar interessada em comprar a produção de milho desse pequeno proprietário. E uma grande empresa de produtos lácteos vai também estar interessada na produção do leite que ele produz. E obviamente, o preço do leite e do milho que ele produz não vai ser dado por ele, vai ser dado pela empresa que está comprando a produção dele e de outros pequenos proprietários. Então, apesar dele ser proprietário desse meio de produção, ele vai estar subordinado às formas de hegemonia do processo produtivo dos grandes conglomerados capitalistas, que hoje tendem a se fundir entre capital financeiro e capital industrial. Quer dizer, esse detentor da terra, então, ele seria uma nova classe, mas, na verdade, também um proletário. Ele eu diria que ele tem uma certa maneira de proletarização, não clássica, não é aquele operário clássico que vai na fábrica e tal, mas de certa maneira ele está proletarizado porque ele está subordinado a um grande processo produtivo que começa com a aquisição da matéria-prima, no caso aí o milho ou o leite, né, que acaba nos floquinhos de milho, por exemplo. Entendi. Marx utilizava as expressões infraestrutura e superestrutura para explicar a constituição da sociedade. Gostaria que o senhor explicasse esses conceitos. Veja, ele usou isso num famoso prefácio de um primeiro livro que ele escreve sobre o Capital, que é a Contribuição à Crítica da Economia Política. E é um prefácio de 1859, o famoso prefácio de 59, que se costuma dizer. Ali ele tenta ser, nesse prefácio, mais ou menos didático. Então ele vai dizer, olha, a sociedade é organizada numa infraestrutura onde está a base econômica, e uma superestrutura onde está uma base ideológica e ideopolítico-jurídica. Obviamente, a teoria marxiana é muito mais complexa do que isso. Mas isso é uma forma de didatizar o que ele está pensando, ali em 59. Não é? Obviamente, ele já tinha escrito alguma coisa muito mais complicada, que não era para publicar, ele escreveu para reflexão própria, em manuscritos que foram achados na década de 30 do século passado, que é os chamados manuscritos econômicos de 1844. Esses manuscritos, ele tende a fazer uma análise muito mais complexa sobre essas conexões da sociedade. Mas se nós fôssemos usar o termo infraestrutura e superestrutura, nós poderíamos dizer que elas só podem ser explicadas se elas forem analisadas de maneira concomitantes e conectadas. Não dá para você analisar ou a infraestrutura ou a superestrutura sem uma, né? Quer dizer, porque aí você vai estar perdendo aquilo que ele estava preocupado. O que o Marx estava preocupado? Com a totalidade. Vai dizer, não dá para analisar nenhum processo social se você não entender a totalidade. Agora, o que é a totalidade? É tudo? Claro que é impossível você analisar tudo. Ele vai dizer, totalidade são as conexões que os complexos que a sociedade vai criando, são as conexões que se realizam entre os complexos que a sociedade vai criando. Vai dizer, seria uma conexão de complexos de complexos. O que eu quero dizer com isso? É que a sociedade não é só econômica, a sociedade não é só cultural, a sociedade não é só ideológica, ela não é só religiosa, ela é tudo. Ela é uma articulação simultânea de múltiplas determinações. Daí uma frase clássica do Marx, também desse prefácio de 59, que vale a pena eu repetir. De cor, eu sei de cabeça, agora eu posso repetir de cor. É uma frase onde ele vai dizer o concreto, no sentido de que a sociedade, em sua complexidade, ele vai chamar de concreto, vai dizer que o concreto é concreto porque é síntese de múltiplas determinações, a unidade da diversidade. Vai dizer, eu só posso entender a totalidade de um complexo social se eu entender como esse complexo como resultado ou como unidade de uma diversidade.
Obviamente, essa diversidade não se equilibra harmonicamente como analisava Durkheim. Para Durkheim, a sociedade é um harmônico. Né? Para o Marx, a sociedade é um conjunto total de contradições. Quer dizer, ela se equilibra pela contradição. Ela não se equilibra pelo harmônico, mas pela contradição. Para o Marx, a infraestrutura seria a base econômica e a superestrutura seria a base jurídica. Mas isso é uma separação que reduz o conjunto do pensamento do Marx. Poderíamos usar isso apenas como um aspecto didático. Como é que o senhor explica o valor de uma mercadoria? Então, o capitalismo, como toda forma social, possui uma ideologia, aqui no sentido de um conjunto de ideias, que se autoexplica. Né? Em geral, há uma explicação falsa, fantasiosa, de que o que cria a mercadoria, o valor da mercadoria é o mercado. Mas o Marx nos explica bem de que a mercadoria era resultado do processo de trabalho. Isso quer dizer que o valor de uma mercadoria é determinado pelo tempo de trabalho necessário para produzir essa mercadoria. Né? Então, quer dizer, na mercadoria está contida não só o tempo de trabalho, como o próprio trabalho do trabalhador morto e materializado. Ou seja, quando você olha uma mercadoria, por exemplo, você olha um telefone celular, ele não tem vida própria, ele é produto de um ser humano. E dentro desse celular tem o trabalho materializado de um ser humano. E esse trabalho, essa parte do trabalho, ela é a parte essencial do valor da mercadoria, ou melhor, é a parte fundamental do valor da mercadoria. Quer dizer, a mercadoria, o seu valor é determinado pelo tempo que o trabalhador leva para produzi-la. E isso que é expropriado é a mais-valia, é isso? Isso está dentro deste valor, está a mais-valia. Obviamente também, nesse processo de produção, há uma parte do trabalho, né, que paga o próprio trabalho do trabalhador, mas é uma parte menor. Queria que o senhor explicasse a importância do capital e o salário, preço e lucro. Bom, o Capital é a obra da vida do Marx. Ele morre sem terminar o Capital, na verdade ele vai redigir mesmo, fazer a revisão só do primeiro volume. Os outros 2 volumes serão compilados pelo Engels e publicados postumamente. O salário, preço e lucro é uma forma didática que ele encontra, porque veja, o Marx não era um acadêmico, ele não era um professor universitário, ele era um militante do movimento operário. Né? Claro que ele fazia parte do seu núcleo intelectual, porque ele não era o único intelectual do movimento operário. Ele fazia parte de um núcleo intelectual do movimento operário, junto com Engels, mas junto com outros pensadores também, militantes, né? E onde todos eles produziram, num determinado momento da sua vida, não só uma polêmica teórica, para tentar, obviamente, parametrar o movimento, organizar e dar diretivas para o movimento operário, mas também para tentar entender o próprio processo dialético do movimento operário, né, do capitalismo e do movimento operário. Então, o salário, preço e lucro é um texto didático, onde ele tenta explicar a diferença entre o preço da mercadoria, o valor da mercadoria e o lucro da mercadoria. Então, é uma tentativa de divisão didática do complexo processo produtivo. Para o Marx, o processo produtivo era um complexo articulado. Ele não era só a fábrica, não era só o momento da produção, mas era todo um conjunto que ele vai chamar de produção, de circulação, distribuição e consumo. Então, por exemplo, você pode dizer que o processo produtivo é dividido em 4 fases que se articulam dialeticamente: produção, distribuição, circulação e consumo. Uma sociedade pretendida e possível, segundo a sua avaliação, era uma sociedade onde os produtores vivessem de forma associada. O que ele vai chamar de Sociedade dos Produtores Associados, nos seus manuscritos de 44, ou o comunismo. Né? Por isso que se costuma dizer também que a visão do Marx era uma visão da possibilidade que o capitalismo criaria para a sua própria superação. Ou seja,
o desenvolvimento de forças produtivas, o desenvolvimento científico, tecnológico, criariam as condições, primeiro, de compreender a relação entre o homem e a natureza. Porque vamos lembrar que, para o Marx, na sua concepção de ser humano, o ser humano possuía dois corpos, um corpo orgânico e um corpo inorgânico. O corpo orgânico é o corpo orgânico das pessoas. O corpo inorgânico era a natureza, porque ele vai dizer, é impossível que você pense um ser humano que viva fora da natureza. Ele tem que depender do oxigênio, da pressão atmosférica, da água, enfim, do sol, né? Porque ele é um ser, ele tem um aspecto biológico. Só que o ser humano também não é um ser naturalista, ele é um ser que transforma a natureza, não é? E ele cria um mundo humano, quer dizer, um mundo que, onde a presença do seu trabalho, não é? Cria as suas formas de existência. E mais do que isso, o olhar humano é inclusive olhar para a natureza e humanizar a natureza ao olhá-la, ou seja, dar à natureza uma intenção humana que ela não tem. Como diria o Marx, o capitalismo, na verdade, seria a última forma que ele vai chamar, claro, entre aspas, de pré-história da humanidade. Em que sentido? É a última forma social onde o homem, para poder viver, explora o próprio homem. Ele vai dizer, com os recursos e com as condições que o capitalismo cria, é possível superar esta forma de exploração do homem pelo próprio homem e se criar uma sociedade de produtores associados, onde, para se viver, não é necessário explorar o trabalho do outro. Não é? E mais, com os recursos tecnológicos, ele vai falar no século XIX. Você imagina, nós estamos no século XXI. Com os recursos tecnológicos e científicos que o capitalismo cria, você diminui o tempo de reprodução da vida. Porque o que é o trabalho? É a reprodução da vida. Né? Então, o tempo de você estar na fábrica, no escritório, tal, ele vai ser reduzido e o seu tempo de lazer, o seu tempo para si mesmo e para os outros vai ser muito maior. Então, vai ser uma sociedade baseada numa outra lógica, que não é esta lógica que nós conhecemos. Por isso é importante acrescentar que a humanidade não viveu nenhuma experiência comunista. Né? O que se viveu até hoje foram experiências socialistas, e eu quero explicar o que é isso para o Marx. Há uma diferença entre o socialismo e o comunismo para o Marx. O Marx vai dizer que o socialismo é a primeira fase do comunismo, onde se prepara a transição do capitalismo para o comunismo. E isso também tem uma implicação importante, política e filosófica. Né? Ele vai dizer que a humanidade, ao longo de milênios, se acostumou com o Estado, com formas de poder, com divisão de classes ou estamentos, e vai dizer que, para desacostumar a sociedade ao Estado, ao poder, ao exército, à polícia, às normas opressivas, que ele vai chamar de formas de opressão e formas de alienação da sociedade, principalmente o Estado como uma forma de alienação, porque o Estado intervém e tira do ser humano a sua autonomia, é necessário que você tenha um período de transição que ele vai chamar de socialismo, onde, na verdade, o Estado se prepara para a sua autodissolução. Ora, nós não vivemos isso ainda, porque a própria experiência do socialismo, pensar na Revolução Russa, que é a primeira grande revolução socialista, em 1917, quer dizer, em vez de ela se preparar para dissolver o Estado, ela criou um Estado maior do que seria, vamos dizer assim, proposto para o Marx. Ela não dissolveu o Estado. Então, obviamente, essa experiência socialista, apesar dela ter tido alguns elementos de socialização da produção, de distribuição social da mais-valia, de distribuição social de cultura, de acesso à educação, de acesso à saúde, de acesso à habitação, etc., também, por outro lado, não vivenciou essa ampla liberdade individual, porque essas sociedades socialistas que existiram tiveram grandes problemas de democracia interna, não é? Acabaram se transformando em ditaduras de partido e não em sociedades onde o centro era o trabalho, o centro era a própria sociedade. Isso significa que são experiências curtas em termos da história, são 87, 88 anos de experiência socialista contra
400 anos de construção capitalista. Na verdade, a ideia de comunismo do Marx, ela está muito mais realizável hoje do que se nós pensarmos no século XX. No início do século XX, século XXI, ele tem mais capacidade civilizatória, tecnológica, científica e cultural para se pensar uma sociedade dos modos que o Marx tinha pensado. Sociedade de solidariedade, de produtores associados, sociedade sem Estado, autogerenciada, não é? Uma sociedade onde não há nenhum tipo de opressão que não seja decidida coletivamente pelas pessoas. Na época, no começo do século XX, Marx pensava que a maneira de se chegar a essa sociedade pretendida seria por meio da revolução. Gostaria que o senhor comentasse. Bom, o Marx também, ele não era, ele fazia muita questão de não ser um adivinho. Então, qual era a experiência do Marx? Quer dizer, qual era o laboratório do Marx? Era a história, né? Quer dizer, aquilo que a humanidade tinha passado. Então, o que ele tinha como referência? Todas as transformações humanas, todos os embates contra qualquer tipo de opressão, sempre acabaram em confrontos duros, né? A própria burguesia, quando ela começa a confrontar o poder feudal, ela confrontou o poder feudal de diversas maneiras, inclusive no final de forma armada. Só a gente pensar, a Revolução Inglesa do século XVII, a Revolução de Cromwell, foi uma revolução, foi um confronto armado, o exército popular de um lado, exército aristocrático do outro. Revolução Francesa foi uma grande convulsão, foram confrontos armados. E a Revolução Americana, que também foi uma revolução burguesa, a revolução anticolonial, revolução democrático-burguesa e anticolonial, foi uma revolução. Os exércitos anticoloniais de um lado, os exércitos coloniais ingleses do outro, confrontos armados. Quer dizer, o Marx olha e fala, bom, né, quer dizer, qual é a forma de você confrontar a opressão, a não ser com poder, o contrapoder daqueles que são oprimidos. E antes das revoluções burguesas, as outras revoluções, sempre os outros movimentos, quer dizer, sempre se confrontando na força, porque quem detém o poder não vai entregar o poder, não é, de graça. Como é que seria uma análise, eu gostaria que o senhor tivesse uma análise breve da visão que Marx teria da sociedade de hoje? Olha, o Marx ficaria espantado por dois motivos, segundo a minha avaliação. Primeiro, ele diria o seguinte, tudo aquilo que eu avaliei, que eu analisei, está acontecendo, né? A mercadoria se transformou, não é mais um fetiche, mas é uma reificação, o mundo vive uma reificação, todas as relações sociais se mercantilizaram, não é? O Marx imagina o Marx caminhando pela Avenida Paulista e olhando as revistas de mulheres nuas, ele iria dizer, está aí o ser humano que virou mercadoria de vez, se vende pessoas nas ruas, não é? Ele diria que a mais-valia se realiza hoje de uma forma brutal, de que há uma concentração, de que houve aquilo que ele dizia que era uma tendência, aconteceu, a fusão do capital financeiro com o capital industrial, que é o capital monopolista do mundo contemporâneo, não é? E também iria dizer o seguinte, puxa vida, essas experiências socialistas falharam e falharam muito. Porque o Marx era um crítico, ele não era... É o que ele dizia, não há verdade absoluta, tudo é relativo e tudo é absoluto ao mesmo tempo. Tudo que é sólido se desmancha no ar. Isso é uma frase do Marx, uma frase do Manifesto Comunista, né? Eu acho que o Marx faria uma dura crítica às experiências socialistas, como ele já fez na Comuna de Paris, que foi a primeira tentativa de tomada do poder pelos trabalhadores em Paris, 1871, e a primeira, vamos dizer assim, primeira forma didática que o Marx usa para mostrar, olha, a tendência de se construir o poder dos trabalhadores é transformar os trabalhadores em classe dominante. Porque até então ele não tinha feito essa formulação. Porque ele dizia o seguinte, bom, nós vamos tirar a classe dominante e desmontar a sua estrutura de poder. Aí ele vai dizer, depois da experiência da Comuna de Paris, ele vai dizer o seguinte, só é possível desmontar a estrutura de poder
se a classe trabalhadora, se os oprimidos, os trabalhadores, os proletários e seus aliados, os camponeses e tal, se transformem em classe dominante. Um pouco aquela ideia que vai estar presente em textos muito específicos do Marx, daquilo que mais tarde se vai teorizar muito, da ditadura do proletariado. Né? Quer dizer, a ideia da ditadura do proletariado tem muito pouco de ditadura para o Marx. Porque a ideia de ditadura do proletariado seria os trabalhadores se constituir como classe dominante para combater a ditadura do capital. Vai dizer, puxa, uma sociedade que é comandada pelo capital, comandada pela mercadoria, você vai vender sua força de trabalho. Sua força de trabalho o preço não é dado por você, mas é dado pelo patrão. Você tem que comprar tudo, você tem que pagar tudo, você está todo subordinado à produção de mercadorias, é uma ditadura. Vai dizer, bom, como é que eu me contraponho a essa ditadura? Com a ditadura dos trabalhadores. Mas ele vai dizer ao mesmo tempo, a ditadura do proletariado emancipa não só o proletariado, mas emancipa a humanidade. Vai dizer, eu não estou preocupado só em... Porque ele vai dizer, a minha teoria não é uma teoria da vingança, não é? Ele vai fazer várias polêmicas sobre isso. Quer dizer, eu não estou pregando aqui a vingança, nós vamos tomar o poder e nos vingar de quem nos oprimia. Ele falou, isso só vai recolocar o sistema de opressão. Eu só posso pensar em emancipar a humanidade, emancipar do quê? Da opressão, se eu libertar os oprimidos e libertar os opressores da opressão. Então ele vai dizer, ao fazer a revolução socialista em rumo ao comunismo, eu só posso fazer essa revolução se eu tiver como perspectiva a emancipação de toda a humanidade. Para o Marx, ideologia era uma falsa consciência. Ele vai escrever junto com Engels um livro chamado A Ideologia Alemã. Né? E o subtítulo fica muito mais claro, crítica do pensamento. O subtítulo depois eu vou falar, vou passar para vocês também, que eu não vou lembrar aqui o subtítulo no seu termo real, mas é crítica ao pensamento, à ideologia em geral e em particular a ideologia alemã. Né? O que quer dizer isso? Ideologia para ele era uma visão idealizada do mundo, era uma falsa consciência. Então ele vai fazer uma crítica da ideologia em geral, ou seja, do conjunto do pensamento ocidental e particularmente do pensamento alemão. Quer dizer, nas figuras de Bruno Bauer, de Stirner e de outros pensadores idealistas, todos eles advindos da corrente da esquerda hegeliana. Não é? Então, por exemplo, para o Marx, a ideologia significava uma compreensão falsa da humanidade, idealizada da humanidade. Daí, esta dureza dele, este combate duro em relação à ideologia. Ele era cáustico em relação à questão ideológica. Professor, é possível fazer... Quais são as principais críticas que se fazem ao pensamento de Marx? Vamos lá. Algumas são pertinentes, outras são infundadas. E algumas ainda são produtos de pessoas que nunca leram Marx e fazem críticas ao Marx. Vamos começar por aquelas que não têm fundamento. Vamos dizer, há todo um núcleo no pensamento do Marx que tenta articular a realidade com a teoria. Né? Quer dizer, nenhuma formulação do Marx está desconectada do mundo real. O Marx era rigoroso nessa questão. Tinha um espírito científico muito aguçado e uma rigorosidade conceitual muito forte. Quer dizer, ele não inventava nada. Tudo aquilo que ele descrevia eram as dinâmicas que ele via no mundo real. E ele mesmo dizia, não dá para você fazer nenhuma abstração se essa abstração não tiver como fundamento a realidade. Ponto. Segunda questão da crítica do Marx. Olha, o Marx vale para o século XIX, não vale para o século XX, nem para o século XXI. Isso é também uma incorreção analítica, na medida em que, quando Marx analisa o capitalismo, a dinâmica do capitalismo, ele demonstra, e a sua teoria social demonstra, que essa dinâmica não se alterou no seu fundamento. Quer dizer, o capitalismo continua sendo uma sociedade movida
pela produção de mercadorias, continua sendo uma sociedade que compra e vende força de trabalho, continua sendo uma sociedade baseada na propriedade privada dos meios de produção, portanto, quer dizer, a estrutura fundamental do capitalismo continua funcionando. E existe ainda uma outra crítica, a teoria do valor do Marx não é válida, quer dizer, fica muito difícil dizer que a teoria do valor do Marx não é válida, justamente numa sociedade onde ela é baseada na produção de mercadorias, não é? E essas mercadorias geram o movimento não só do capital que ela produz, não é? E esse próprio capital, hoje, ele criou uma dimensão tão grande que também ele se transformou, como na mercadoria, num grande fetiche. Então fica muito difícil fazer essas três, que em geral são as três críticas básicas do Marx. O que é pertinente? Não é? É pertinente você dizer o seguinte, olha, muitas das análises do Marx estavam datadas. Óbvio, porque o Marx, afinal de contas, ele nunca se propôs a ser bidu, né? Ele se propôs a ser um analista da sociedade. Então, obviamente, ele não poderia analisar aquilo que ele não viveu. Ele morre no século XIX, finais do século XIX. Você pode dizer, olha, muitas das conexões que o Marx fazia nas análises das classes sociais, hoje já não tem mais... não se sustentam por si só, eu diria claro, né? Mas você parte do pressuposto do Marx para você entender o mundo de hoje. O que é válido no Marx? Válido no Marx, a sua crítica ao sistema de funcionamento do capitalismo, ela está absolutamente de pé, e fundamentalmente, o que é importante ressaltar, o essencial do Marx é o método, né? Método que tenta apreender o mundo em seu movimento, em suas contradições, em suas complexidades. Marx jamais criaria um tipo ideal como Weber criou, ou um tipo social como Durkheim criou. Para Marx, todas as categorias analíticas são históricas, portanto elas têm data de validade também. Quer dizer, só vale eu falar de mercadoria enquanto mercadoria, veja, mercadoria no capitalismo, se eu entender a mercadoria, a função da mercadoria que ela tem no capitalismo. Porque a mercadoria sempre existiu, o próprio Marx vai dizer. Agora, se eu penso a mercadoria, por exemplo, no mundo antigo, lá no mundo dos romanos, dos gregos, ela tinha um valor de uso. Eu comprava essa mercadoria, ela tinha um valor também, porque ela também tinha trabalho morto, materializado do ser humano e tal. Mas eu comprava essa mercadoria para consumir. Eu preciso de um casaco, comprava um casaco e para vestir porque eu estou com frio. No mundo do capitalismo, a mercadoria ganha uma outra dinâmica. Aí o Marx vai dizer, aqui ela tem uma outra característica. E o mercado que você tem no capitalismo não é o mesmo mercado que você tem no mundo antigo. Vocês poderiam perguntar o seguinte, puxa, mas os fenícios não eram grandes comerciantes do mundo antigo? A Grécia não era uma grande talassocracia, que significa uma grande potência marítima e comercial? Era. Mas o que se circulava ali? Mercadorias? Sim, mas era o excedente da mercadoria. Porque, antes de mais nada, se produzia mercadoria para o consumo. Para eu comer, para você comer, para se vestir e tal. O que sobrava se circulava e se trocava. No capitalismo, se produz essencialmente para o mercado. Então ele tem uma outra característica. Então eu não posso colocar o mercado do mundo antigo com o mercado do mundo contemporâneo. São coisas diferentes. Então o método do Marx, ele é muito rígido nisso, é muito rigoroso. Quer dizer, eu não posso analisar nenhuma categoria fora do seu tempo e do seu espaço histórico. Tá. Então eu acho que isso é o que se preserva do Marx num aspecto fundamental, quer dizer, o seu método, a sua capacidade de aprender as dinâmicas, as complexidades das dinâmicas sociais, suas articulações e sua historicidade. Professor, eu gostaria de uma última pergunta sobre Marx, quando ele fala as poucas coisas que ele escreveu sobre educação, mas eu queria que o senhor falasse qual que era o pensamento de Marx sobre educação. Também o Marx não tem nenhum estudo sistematizado sobre educação, mas ele dá algumas dicas. A dica fundamental é de que a ação humana é uma ação educativa permanente. Quer dizer, a ideia da praxis, quer dizer, de fazer aprendendo e aprender fazendo, quer dizer, a conexão entre que o ser humano é produto de si mesmo,
eu acho que tem uma intrínseca noção pedagógica de que o homem se autoeduca através da sua ação. Eu acho que o primeiro núcleo da ideia de educação do Marx. Agora, ele vai dizer que nas sociedades, em geral, toda a estrutura educacional visava legitimar a sociedade existente, né? Mas isso não aconteceu no passado e no capitalismo não é diferente. Só que o capitalismo ele vai ser a primeira forma econômica da humanidade que vai fundir de maneira estreita trabalho e conhecimento. Desculpe, produção e conhecimento. E trabalho também. Por que eu estou dizendo isso? Porque a produção, a ampla produção de mercadorias exige uma permanente criação de recursos técnicos e científicos para poder aumentar o processo produtivo. Isso gera, obviamente, contradições. A educação não é meramente uma educação como era no passado, doutrinária, ainda que o doutrinarismo continue presente no capitalismo. Mas se você pensar que na Idade Média toda a educação era somente doutrinária, você estudava somente a partir dos núcleos e dos parâmetros do cristianismo, isso desaparece no capitalismo. Quer dizer, você vai ter o surgimento de um pensamento materialista, você vai ter o surgimento de um pensamento laico e a própria necessidade da ciência vai formar as pessoas num espírito muito mais aberto, muito mais no espírito da curiosidade, do querer saber, não é? Da laicidade, porque é necessário ser laico no capitalismo, não é? Do que nas outras formas sociais. Portanto, isso nos ajuda a compreender que para o Marx a educação era fundamental no sentido de que as pessoas se apropriassem de tudo aquilo que a humanidade tinha produzido. O capitalismo, a primeira coisa que ele faz é separar o Estado da religião. Ele cria um Estado laico. Mas ao mesmo tempo que ele cria o Estado laico, ele continua com o núcleo doutrinário. Qual é o núcleo doutrinário? Que o capitalismo é muito bom, que as formas jurídicas que o regem são boas, que é boa a propriedade privada, que é bom vender e comprar força de trabalho, esse tipo de coisa. Isso ele vai dizer de várias maneiras. No entanto, vai dizer o Marx, o acesso à escola no sistema capitalista, ele é seletivo e ele é de classe. Obviamente, se pertence às classes dominantes, você vai ter um ensino muito mais sofisticado, você vai ter um acesso à escola muito mais facilitado, à escola, à universidade, porque você tem dinheiro, porque você tem condições. E, obviamente, aquele que é filho do proletário, ele vai ter o acesso à escola que dê condições para que ele manuseie as máquinas. Quando ele aprender tudo aquilo que ele precisa para manusear as máquinas, está muito bom. Ir para a universidade é outra questão, não precisa, porque ele não precisa ser médico, ele tem que ser operário, né? É isso que vai dizer o Marx, eu acho que corresponde um pouco com a realidade. Só que no mundo contemporâneo, também as contradições do capitalismo vão criando outras questões. Por exemplo, na medida que se sofistica o processo produtivo, onde o processo científico da produção é muito maior, obviamente o trabalhador precisa agora ter um ensino muito mais sofisticado. Então ele vai ter que ter acesso a conhecimentos muito mais sofisticados. Você imagina que hoje você vive na sociedade da robótica, da química fina, da informática. Então, obviamente, o trabalhador vai ter que ter acesso à engenharia eletrônica, vai ter que ter acesso à engenharia da biotecnológica. Então, obviamente, que essas contradições vão se agudizando e o que o Marx chama de o motor da história, a luta de classes, não é, entre os oprimidos e os opressores, vai ganhando novas dimensões e novas formas, e diria novas qualidades. Há uma coisa que é necessário dizer, que a escola é aparelho ideológico do Estado. Quer dizer, quando eu dizia o aspecto doutrinário da escola, não é, a escola é reprodutor do sistema. Isso a vida, em todas as sociedades humanas, as escolas, os núcleos de ensino, foram reprodução dessa própria sociedade, legitimação ideológica dessa sociedade. Quando o Marx diz que o ensino tem que ser politécnico, ele quer dizer, se você falasse nos termos contemporâneos, que o homem tem que ter amplo acesso ao conhecimento. Agora, é claro que você, numa sociedade tão tecnológica, tão específica, obviamente que algum tipo de especialização você vai ter que ter, pelo menos nessa que nós vivemos. Sei lá como é que vai ser no futuro, não é? Mas é claro que você não necessita, para ser engenheiro,
somente aprender engenharia. Por que você não pode ser um engenheiro que aprenda história, que aprenda filosofia, que aprenda arte, não é? Que conecte a tua ação de engenheiro com o conjunto da humanidade. E assim as outras profissões. É isso que o Marx queria dizer. O politécnico seria a ampla visão daquilo que a humanidade produz. Porque tem uma outra máxima que o Marx gostava de usar. Nada do que é humano me é estranho. Então, quer dizer, nessa outra máxima, nada do que é humano me é estranho, tudo aquilo que a humanidade produz eu tenho que saber. Eu tenho que ter, pelo menos, o direito de poder conhecer. O direito de poder ir um dia visitar o Louvre. O direito de eu poder um dia visitar a Pinacoteca do Estado. Né? É isso que ele quer dizer. Maravilha, professor. Obrigado. Eu que agradeço. Para você, inteligente, mas não te conhecer pela terapia para você. Terapia, para você.